Agora, o fato de você não ter uma metodologia vai te manter nesses resultados insatisfatórios que você apresenta hoje. Assim como no caso de uma aluna lá de Brasília, né? Ela tinha um estúdio de pilates e ela trabalhava das 7 da manhã às 21 horas, ou seja, era um ritmo extremamente puxado. Mais de 10 horas de trabalho por dia, né? Às vezes ela fazia 14 horas de trabalho por dia. Uma rotina extremamente puxada, ela vivia exausta, sem contar que não tinha tempo para cuidar da saúde dela, se alimentava super mal, porque sempre estava com pressa, então acabava comendo entre um paciente e outro, e faturava em média R$ 40 a hora ali no Pilates, né? Então, quando ela começou a olhar para as necessidades de alguns pacientes que se queixavam ali durante o Pilates, que estavam com dor na lombar, dor no joelho, antes ela indicava esses pacientes para outros profissionais tratarem, né? E quando ela começou a enxergar as necessidades desse paciente que estava ali dentro do negócio dela, então ela foi buscar recursos para que ela pudesse atender esses pacientes. Então a hora dela passou de R$ 40 por atendimento ali no Pilates para 180 nos atendimentos particulares. Então, no Pilates ela precisaria fazer praticamente 4 horas e meia de trabalho enquanto ela faz hoje um atendimento particular, né? Então ela começou a enxergar as oportunidades dentro de um negócio que ela já fazia. Ela começou, então, a encontrar essa maneira, através dessa metodologia, de um jeito de fazer a hora dela valer mais. Mas então, antes, né, o que que acontecia? Além de estar exausta, ela tinha um faturamento muito baixo. E antes dessa metodologia, como que ela fazia? Ela se sentia insegura para indicar, né, próprio trabalho, o trabalho dela mesmo como fisioterapeuta para esses pacientes de dor. Ela se sentia insegura, ela não sabia direcionar esses pacientes. Ela muitas vezes atendia um paciente, atendia 1 hora, esse paciente, um dia, e esse paciente não voltava, mesmo que ela recomendasse outras sessões, ela não conseguia dar direcionamento. Ela não tinha um norte, o conhecimento de como fazer, então, para esses pacientes chegarem até o negócio dela, executarem um tratamento necessário para aquele caso, e então, aí sim, ficar satisfeito com o resultado e propagar o trabalho dela. Então, foi isso que a metodologia permitiu ela ter essa segurança, esse direcionamento e esse conhecimento, esse posicionamento, né, de maneira assertiva, dando as orientações necessárias. E aí sim, ela começou então a abrir cada vez mais espaço na agenda do Pilates para ir fazendo essa transição e fazendo a captação de novos pacientes, de pacientes de fora, né? Inclusive, tem um aluno também lá de Goiás. Olha só o que aconteceu no caso dele, né? Ele não tinha uma metodologia e aí ele decidiu então contratar uma agência de marketing. Por quê? Ele olhava para a agenda dele, muitos horários vagos. Olhava para o faturamento dele, faturava em torno de R$ 5.000. E ele pensava, por que não chega pacientes novos aqui? Tá me faltando marketing. Foi lá e contratou uma agência, da qual, então, ele investia R$ 1.500 todos os meses e a agência postava para ele todos os dias aquelas produções, né, no Canva, aquelas artes prontas, assim, falando então como funcionava o trabalho dele. Ele trabalhava, né, com magnoterapia, com terapias manuais, fazia atendimento de criança, né, atendimento na fisioterapia pediátrica. Então, cada dia postava ali uma coisa. Ele gastou em torno de R$ 9.000, porque ele fez esse investimento durante 6 meses. No final do sexto mês, daí ele falou, parou para analisar, ele falou, mas eu não estou conseguindo ver retorno nisso tudo. E eu não recebi nunca, né? Um único paciente, nenhum desses meses que eu estou fazendo, investindo, dedicando tempo a estruturar ali um conteúdo para
mandar para a agência e ainda assim eu não tive nem um paciente novo. Aí ele me procurou, né, para que a gente então estruturasse, o negócio dele. E eu tô te contando isso, na verdade, porque não é um único pilar, um único pilar, que seria o marketing, por exemplo, aplicado de maneira isolada, que vai fazer o seu negócio bombar. Não é só você ter esse conhecimento técnico e entregar muito resultado para o seu paciente que vai fazer novos pacientes chegarem e aumentar a demanda de pacientes, né?